irmãos com a paz do Senhor? Amém. O tema da mensagem que eu preparei nessa noite é exposto aqui no quadro, né? Mulheres fortes e o que podemos aprender com elas. Eu tenho muito costume, irmãos, no meu dia a dia, ouvir podcasts e ouvir conversas sobre diversos assuntos, né? E eu estava vendo um assunto que na verdade não era nem bíblico, né? Que era sobre uma discussão política. E eu vi uma mulher falando assim, a Bíblia, ela é muito machista. E aquilo, na hora que ela falou, eu fiquei, não é. Nós temos dezenas de personagens mulheres que foram muito importantes, né, para toda a história. E eu tive a ideia de trazer alguma dessas histórias na noite de hoje. A primeira história que eu quero trazer aqui, na verdade eu vou só dar uma lapidada, né? Não dá para trazer a história completa de todas elas, que também são muitas, né? Eu quero falar um pouco, primeiramente, sobre Sara, né? Como acho que a maioria de vocês sabem, Sara, esposa de Abraão, né? Sara era uma mulher estéril, da qual era muito fiel ao seu marido, né? Eles moravam em Ur, né? Na verdade o seu nome era Sarai, né? Antes. E Abraão recebeu a missão de sair daquela terra, né? E é uma coisa que eu vejo muito em relação aos dias de hoje, né? Quando Abraão disse para ela que eles precisavam sair dali porque Deus havia ordenado, ela imediatamente aceitou. Ela o seguiu, largou a sua casa, a cidade onde eles moravam, para habitar em tendas, né? E eu vejo hoje em dia muitas pessoas falando, né? Inclusive uma pessoa próxima a mim, não é daqui da igreja, né? Mas também não quero citar o nome, falou para mim assim: nossa, eu recebi uma proposta de emprego para sair daqui de São Paulo, para ir um pouco mais para o interior, uma ótima proposta de emprego para trabalhar, mas eu não vou porque a minha mulher não quer ir comigo. E nisso eu vejo o comprometimento que Sara teve com seu esposo, né, com seu marido. Porque hoje em dia, quanto mais tempo passa, não somente as mulheres, né, mas as mulheres, os homens, não tem mais comprometimento no seu relacionamento, né? Na primeira dificuldade, eu quero divórcio. Na primeira dificuldade é briga, é quebra-pau, é gritaria. E Sara não. Ela seguiu Abraão do propósito que Deus havia dado para ele. E a gente vê, né, que o anjo do Senhor havia prometido que Abraão teria filhos. Só que não disse que seria com Sara, né? Ali a história conta que Sara deu a sua escrava para se casar com Abraão, que teve um filho, né? Só que quando Sara ficou idosa, o anjo do Senhor concedeu um filho a Sara. Jesus. E a gente pode ver aqui na história de Sara, né? Não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, não importa aquilo que esteja se passando na nossa vida, né? A gente pode sempre caminhar em direção à bênção que Deus tem para nós, né? Aí a gente vê, né? Filho de Abraão com Sara, Isaac, né? Foi um grande homem na história da Bíblia. E a gente sempre ouve falar, né? Por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. E por trás de Abraão tinha Sara. Amém, Jesus. A segunda que eu quero falar aqui é Miriam, né? Como a última leitura que eu fiz. Miriam também, assim como Moisés, irmã de Moisés, era escrava no Egito, né? A história conta que quando Moisés foi colocado num cesto e direcionado à água para que ele pudesse ficar vivo, pois o faraó havia determinado a morte de todas as crianças que haviam nascido, né? A todos os recém-nascidos, ela foi muito inteligente, né? Ela seguiu ali o cesto, até o cesto chegar às mãos da filha de Faraó.
Quando o cesto chegou, ela disse: se você não prefere uma ama de leite para cuidar dele? Ela disse: seria bom, né? E ela ofereceu a própria mãe deles, né? Para cuidar de Moisés. E a história diz que Miriam, além de ser uma grande profetisa, né? Ela era muito inteligente também e musicista, né? Quando a gente lê em Êxodo, né, quando os judeus atravessaram o mar, ela louvou a Deus, né? Ela não só louvou a Deus sozinha, mas também levantou várias mulheres ali com ela, né? Com a leitura que eu fiz, né? Versículo 21, Êxodo 15, né? 15 e 21. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. A importância que nós devemos aprender com a história de Miriam, não somente a inteligência que ela teve, não somente a dedicação à casa de Deus que ela teve, também que ela teve, né? Mas que ela dedicou-se também à música, a louvar a Deus e ensinar isso para outras pessoas, né? E a gente vê, né, irmãos, às vezes eu comento com algumas pessoas, hoje eu estou firme, graças a Deus, na casa do Senhor. Mas por algumas vezes eu já tive ali um tropeço, um escorregão, uma tristeza, mas o que mais me segurou dentro da casa de Deus foi a música, foi o louvor, foi estar aqui junto com os irmãos, tocando, cantando, aprendendo, né, tendo esse convívio na música. Isso a gente tem que ver que é muito importante. Não somente para as mulheres, mas para os homens também, para os jovens, né, principalmente, porque a gente sabe, o jovem, a gente está lá fora muitas vezes e a gente vê de tudo quanto é coisa, e muitas coisas tentam nos tirar de dentro da igreja, mas o louvor é uma coisa que pode segurar o jovem aqui dentro, e a gente tem que investir cada vez mais nisso, principalmente trazer o jovem para perto. Outra mulher também que a Bíblia cita, né, como uma mulher muito forte é Débora, né? Um pouquinho mais para frente aqui, em Juízes, não consegui separar. Juízes 4 e 4, né? Deixa eu ler aqui. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora era uma juíza, né, ali em Israel. Só colocando um parênteses aqui, né, eu tive procurando, talvez alguns irmãos possam me ajudar nisso. Quando fala mulher de Lapidote, né, acho que eu não consegui achar nenhuma menção a esse nome novamente na Bíblia, né? Não consegui linkar esse nome com outra pessoa. Algumas pessoas dizem que Lapidote era o esposo de Ruth, né? E algumas pessoas dizem que na verdade Ruth não era casada, que Lapidote significa, mulher de Lapidote significa mulher de chamas, né? Mulher de tochas, na verdade. Porque ela era uma guerreira, né? Ela foi conhecida por ser uma guerreira. Débora é uma mulher também muito inteligente naquele tempo, né? E ela era responsável por julgar, era uma árbitra, né, daquele povo. Ela, assim como foi, algumas pessoas dizem sobre Davi, né, também fazia isso quando rei, né, tinha as brigas ali, as pessoas levavam a ela e ela julgava aquilo que era necessário da melhor forma, para que não houvesse briga entre as tribos de Israel. Ela era uma mulher muito responsável, né, por causa disso, e ela era muito conhecida por alguns como se fosse uma mãe ali em Israel, né? Quando estava acontecendo um problema ali, né, e a ponto de haver uma guerra, né, em vez de eles irem atrás do líder do exército, foram atrás dela, atrás de Débora, de tão importante que ela era naquele reino, naquele tempo. Ela foi até o próprio capitão, né, o Baraque, o capitão do exército de Israel, e disse a ele para combater, né, para ir até esse combate, né? E ele disse: eu só vou se tu vieres comigo.
Se tu estiveres ao meu lado, eu irei. Se não estiveres ao meu lado, eu não irei. Né? E a Bíblia diz ali, ela foi a responsável por seguir, por levar aquele exército à luta, né? E isso é uma coisa, até nos tempos de hoje a gente vê que é uma coisa que não é muito comum, né? Uma mulher ali no exército, à frente do exército, guerreando, batalhando. Mas naquela época também não era, mas ela era tão à frente do seu povo queria tanto ela à frente, que ela foi versátil, né? Aquilo não era o posto dela, mas ela foi versátil e falou, não, eu vou. E ela liderou o povo de Israel à vitória. E a gente pode ver com isso que a versatilidade dela é algo muito importante na casa de Deus, né? Que às vezes a gente vem para a igreja, a gente só senta ali, tá, algumas pessoas sentam, às vezes eu chego, só toco ali, às vezes eu não canto, aí às vezes o irmão pede para fazer uma oração, às vezes o irmão pede para arrecadar uma oferta. A gente tem que ter essa versatilidade na casa de Deus, né? A gente tem que saber o nosso lugar. Se você tem um lugar na igreja, tudo bem, mas você pode ajudar no outro canto, né? Você pode fazer alguma coisa diferente. Eu não canto, mas hoje eu gostaria de cantar. Então vem na frente, canta, seja versátil na casa de Deus. O que não falta são coisas para serem feitas aqui dentro da casa do Senhor. Mais uma que eu quero falar aqui é sobre Ruth. Ruth foi muito conhecida por ser uma mulher trabalhadora e muito dedicada. Quando houve uma grande fome, né, seu marido morreu e ela saiu dali da sua cidade, onde ela morava com seu marido, e levada por sua sogra de volta à sua cidade natal, sua sogra Noemi. E chegando ali, ela disse, vá, deixe-me aqui, né, e siga seu caminho, né? Você está livre, você é uma viúva, não tem mais marido. Aí eu queria ler aqui as palavras de Ruth, né? Após insistir muito, Ruth bateu o pé e disse, Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, irmãos, ela não queria saber ali se a sua sogra estava idosa, se ela se casaria novamente, se ela teria outros filhos. Ela foi fiel. Né? Ela tomou aquilo, não. A minha família não é simplesmente meu marido. A mãe do meu marido também, do falecido marido também é minha família. O povo dela é o meu povo e o Deus deles é meu Deus também. Ela largou a sua cidade natal, ela largou a sua família para se juntar à sua sogra e se juntar a Deus. Amém. E a gente pode aprender ali com ela a característica da lealdade, né? Ser leal aos nossos propósitos, né? Eu vejo, às vezes alguns irmãos já conheceram pessoas assim, né? Que estão na igreja, crescem na igreja, fica maior de idade, nunca mais eu vou falar dele. Tá na igreja, aí namora uma pessoa que não é da igreja, sai da igreja. Ou namora uma pessoa que é de outra religião, espírita, católico, e vai embora da igreja também. E isso, eles não têm a fidelidade que Ruth demonstrou. Não tem, porque a fidelidade, irmãos, ela é muito mais apenas do que ir estar. Ela é do fazer, de ser aquilo que a gente realmente foi direcionado para ser, né? Glória a Deus. A próxima personagem que eu quero falar também é sobre Ana. Os irmãos me desculpem, tá? Que eu não anotei muitos nomes, eu não fiz muita anotação para poder seguir, tá? Porque senão se não ficar muito detalhista, vai ficar muito grande. Ana também uma serva de Deus, e assim como Sara também era estéril. Mas diferente de Sara, ela não foi prometida a ter filhos, né?
Seu marido também era casado, tinha outra mulher, né? Só acha aqui, ó, 1 Samuel 1:11. E ela já tinha filhos, né? E essa mulher ficava zombando muito de Ana, desculpa. E Ana, ela sentia muito aquilo, ela queria muito ter um filho, né? Ela queria dedicar o seu filho à casa do Senhor. Então, ela, a partir dessa 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, ela começa a rogar a Deus, né? A orar, a se humilhar aos pés de Deus. Ela disse, e voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, seja benignamente atentes para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, se de mim te lembrares, não te esqueças, mas a tua serva dares um filho, um varão. Se me deres ao Senhor, o darei todos os dias de sua vida, e sobre a tua cabeça e sobre a tua barba não passará navalha. A tradução aqui, eu tinha separado um versículo um pouco de uma tradução diferente, né? Acho que estava mais fácil de entender. Deixa eu ler por aqui. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de tua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Para quem se lembra aqui, o filho de Ana era Samuel. Como eu disse, por trás de todo grande homem tem sempre uma grande mulher. E assim Deus concedeu para ela, né? Deus deu para ela tanto que ela clamou, que ela pediu, que era o desejo do coração dela. E vejam só, irmãos, tudo aquilo que ela queria não era um filho para esfregar na cara de ninguém ou para dizer que era mãe, não. Ela queria um filho para que ele fosse dedicado à casa do Senhor. Graças a Deus. A última personagem que eu quero trazer aqui, que creio que é a mais conhecida, né? Que é Maria, né? Maria, mãe de Jesus. Abrindo um outro parênteses aqui, eu estava assistindo um debate, né, sobre religião, a história de Jesus Cristo, e eu vi um cristão, né, falando, os católicos dão muito atenção a Maria. Maria era uma mulher comum. Eu falei, olha, comum. Porque quando a gente para ler a história de Maria, a história do início, né, do nascimento de Jesus, a única coisa que Maria não era comum, meus irmãos. E hoje em dia tem esses dois grandes polos, né? Tem os católicos, que infelizmente adoram mais a Maria do que a próprio Deus, do que a Jesus. E existem, infelizmente, alguns cristãos que dispensam Maria como se não fosse ninguém. A dedicação de Maria por Jesus até o fim da sua vida é algo louvável. Ela esteve lá, ela estava lá chorando aos pés da cruz de Jesus. Ela peregrinou durante tanto tempo para ter o Filho de Deus. Quando o anjo do Senhor veio a Maria e disse para ela que ela carregaria o Filho do Senhor, o Filho do Altíssimo, o Salvador, ela disse que seja feita a tua vontade. Ela não simplesmente falou, por que eu? Ela não reclamou, ela não perguntou, ela não foi contra o que o anjo trouxe para ela. Ela simplesmente que seja feita a sua vontade. Ela aceitou a vontade de Deus na vida dela. E isso é uma coisa que a gente tem que trazer para os nossos dias. Se Deus está trazendo, irmãos, você para a casa de Deus, se Deus está te dando um direcionamento, Deus está te dando uma oportunidade, você está desperdiçando ou você está aceitando? Nós estamos desperdiçando o chamado de Deus?
nós estamos trazendo a palavra, estamos louvando, estamos glorificando a Deus nos momentos certos, nós estamos caminhando ao lado de Deus, estamos abrindo mão do mundo para estar ao lado de Deus. Quando a gente olha as histórias dessas mulheres, irmãos, eu passei aqui muito rápido, só lapidando uma coisa ou outra, mas a gente vê como essas mulheres eram dedicadas a Deus, eram dedicadas ao seu povo, eram dedicadas à sua fé. E nós? O que nós queremos ser, né? Hoje de manhã o pastor Joel, daqui do nosso lado, falou muito sobre isso, né? Sobre aceitar o seu chamado, né? Mas qual era o nome? O tema era... Honra o seu chamado. Honre o seu chamado, exatamente. Honre o seu chamado. Será que nós estamos honrando o chamado, assim como essas mulheres honraram os chamados que elas tiveram, meus irmãos? Para encerrar, né? Só queria dizer para os irmãos que quando vierem falar, a igreja ela é machista, a igreja ela... tem tantos adjetivos que as pessoas aí fora usam que sinceramente eu não consigo me lembrar. Porque é machista, é antifeminista, não sei o que, é capacitista, eu não sei nem o que significa isso, para falar a verdade. Né? Meu português não é tão bom, como os irmãos sabem, eu sou de exatas. Mas não leve essas pessoas a sério. As mulheres aqui dentro da igreja são tão importantes quanto os homens. Não podemos fazer distinção de uma pessoa ou de outra, pelo sexo, por isso, por aquilo. Não, irmãos. A gente vê que na Bíblia teve muitas mulheres que foram muito importantes na casa de Deus. Que trouxeram, que direcionaram. Isso aqui são só algumas. Ainda o Lucas ainda falou, você colocou Esther? Eu falei, olha, eu já tinha colocado 6, acho que não vai dar para colocar mais não. Porque são muitas, né? Tem Esther, tem Débora, tem Abigail, tem mais alguma? Tem várias, né? E querendo ou não, se a gente fosse falar de todas as mulheres que como fazer assim, irmãos, que foram usadas por Deus, a gente poderia passar aqui dias, semanas falando, né? Então quando alguém chegar para você e falar, você está sendo, principalmente as mulheres devem escutar isso, né? Não sei se alguém aqui escuta, né? Mas, você está sendo cortada pela igreja, você deve para a igreja, você não está aproveitando a sua vida. Diga para elas, a minha vida eu dedico a Deus. Eu não estou tendo a minha vida cortada, eu estou seguindo os passos do meu Criador. Porque não são só as mulheres que seguem esses passos, os homens também seguem, né? E eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Eu peço para os irmãos que continuem orando por mim, para que eu sempre possa estar à frente do trabalho do Senhor, para que eu possa sempre estar crescendo cada dia mais e mais. E orem por mim e também pela minha família. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.